algumas ideias. Meu Note está funcionando, a câmera nem o microfone. O Mauro tá cruel o negócio lá. Então, boa noite a todos de novo, tá? A gente está começando a nossa disciplina e nós temos na aula hoje a Caroline Rodrigues, temos a Jéssica Barreto, o Igor Santos, o Mauro, a Cristiane e a Ana Valandro. Estão em número maiores as meninas, tem 1, 2, 3, 4 contra 3 meninos. Então está ganhando as meninas, como eu disse para eles antes. Nós estamos hoje preparados para falar sobre a menor parte do nosso planejamento de ensino, tá? Nós estamos hoje para falar da aula. Nós vamos conversar sobre a aula. E conversando sobre a aula, eu vou trocar algumas ideias sobre os estágios que vocês tiveram e tudo mais, tá? E aí eu quero ir vendo se a gente consegue trocar experiências que nem nós trocamos na outra aula. Na outra aula, o que a gente trabalhou mesmo, Carol, que tu falou aí, foi ensino... Educação e instrução. Ensino, educação e instrução. E a gente percebeu que, como professores de educação física, trocando informação, que nós deveríamos trabalhar o nosso aluno como um todo. A gente entendeu o que era educação, a gente entendeu o que era o ensino e o que era a instrução. Até a gente fez algumas comparações. Então é legal olhar o vídeo daquele módulo ali para não ter dúvidas com relação àquele conteúdo. Hoje a gente vai numa parte mais micro da história. A gente vai para o que é a aula. Vamos fazer assim, para a gente não ficar num monólogo só eu falando, o que a gente poderia entender como a aula? Vamos interromper aqui o compartilhamento, vamos dar um ESCzinho aqui e vamos olhar para vocês. Carol, tudo primeiro é porque está com a câmera aberta, mas eu prometo que depois tu será sempre a última. O que tu entende pela aula? A definição de aula? Não precisa ser uma definição técnica, mas o que tu entende, assim? O que eu entendo pela aula? O que para mim é a aula? É todo aquele conteúdo que... É toda aquela forma de aprendizagem que eu vou ter, tanto dentro da sala de aula ou não. No caso, não necessariamente eu vou estar dentro de uma sala de aula para estar tendo aula. Não sei se eu consigo ser clara assim. Mas é toda aquela troca de conhecimento que eu vou ter, para mim, já é uma aula. Então, a aula, digamos que é um momento de aprendizado, é isso que tu quis dizer. Independente se for no ensino formal, que seja dentro de uma sala de aula, como pode ser dentro de uma quadra, como pode ser uma aula sem exatamente estar num quadrado, naquela imagem que a gente já vê, falou em aula, é só dentro de uma sala de 4 paredes com as cadeiras. Perfeito. Mas assim, é bem além disso. A gente está tendo uma aula hoje, está tendo uma aula online, não está dentro de uma sala, eu estou na casa de vocês, vocês estão na minha casa. Né? Teoricamente, sem estar aqui, mas estão entrando na minha casa. Igor, o que tu entende por aula, Igor? Processo evolutivo, professor. Processo evolutivo, legal, processo evolutivo. A Carol, tu falasse assim, é tudo. A aula realmente é tudo ou não? Sim, porque independente do ambiente, a gente tem que se adaptar, né, professor? Até para nós aqui, vamos se formar, então a gente teve que se adaptar com a pandemia, da forma online, da forma presencial, aí vai saber lá o que pode acontecer também no futuro, então a gente tem que estar sempre preparado para se adaptar. Perfeito, Igor. Tu, Carol, refazendo a pergunta, tu falaste que a aula é tudo. E tu tem certeza, tu acha que a aula é tudo? Ou ela é parte? Como assim? Não entendi a pergunta. A aula é tudo aquilo que a gente ensina. Ela realmente é o tudo? A aula é toda aquela troca de conhecimento, para mim, é uma aula. Tá, independente se vai ser eu ou se eu vou estar ouvindo, independente se eu vou ser a professora propriamente dita ou se eu vou estar aprendendo com outro. Para mim, pega toda essa parte. Entendi. Tu não quis dizer que a aula era tudo. Tu quis dizer que a aula era toda a integração que se tem no ensino e aprendizagem. Entendi. Gesier, boa noite. Tá por aí, Gesier? Boa noite, professor. Tô sim. Tá, beleza. Vou deixar para mais tarde um pouquinho, porque tu chegou agora. A gente está discutindo aula. O que é a aula? Agora, por exemplo, a Ana vai dizer o que ela acha que é a aula. Ana, para ti. Ana, nós estamos esperando ansiosamente. Troca de conhecimentos, ela escreveu no chat ali. Legal, a aula é troca de conhecimentos, concordo com vocês. Tá? A aula, para mim, o Mauro disse, é onde ensinamos... Opa, tem que abrir saiu o chat aqui.
A Ana diz que é a troca de conhecimento. A aula, para mim, é onde ensinamos e aprendemos. Passamos o conhecimento e adquirimos conhecimentos uns com os outros de várias formas. Foi isso que o Mauro colocou. Beleza. Cristiane, o que é aula para ti? Cristiane? Jéssica também, o que é aula para ti, Jéssica? Jéssica é a área de conhecimento. Tá. Pode ser. Tenta mais, Jéssica. Cristiane, o que é aula para ti? Tá aí, Cristiane, senão tu digita. Gesiero, o que é aula para ti? Como é que tu definiria o que é a aula? Eu acho que é uma troca de conhecimento também, né, professor? Perfeito. Eu acho que na aula acontece uma troca de conhecimento. Eu concordo Sim, com isso. bastante. Várias outras. Tem várias outras coisas também, mas é que no momento eu não... É como eu te disse, eu estou recém me integrando de volta, né, professor? Não tem problema. A Cristiane está recém a começar a educação física. Então, vocês estão no mesmo patamar, está tranquilo. Então, vamos voltar um pouquinho na pergunta. De um planejamento total, a aula é uma parte do planejamento, vocês concordam? Então, por exemplo, quando eu faço a minha aula, ou eu crio a aula, eu crio ela independente do planejamento total. Ela é algo solto, separado, ou ela faz parte desse planejamento total? Faz parte do planejamento. Então, antes de eu chegar na menor parte, que é hoje, a aula, então, é a menor parte, é o micro, é o treinamento. Não sei se vocês já trabalharam com treinamento esportivo, já? Sim ou não, Carol? Já? Então, existe o macro ciclo. Cristiane, vai pegando isso aí que no futuro tu vai entender. Gesier, vai lembrando. O macro ciclo, que é todo o planejamento Tá ok, professor. Anual ou semestral, né? Quando a gente faz treinamento esportivo. Depois a gente divide o macrociclo em fase base, fase específica, fase de performance ou de competição e fase de transição. Concorda que é mais ou menos isso, Carol? Tá. E quando tu divide o teu macrociclo e mesociclo, que é isso que eu falei, né? A fase básica, isso aí são os mesociclos, tu tem o teu treino, que está dentro do mesociclo, que é a menor parte, que é o microciclo. Então, a aula é a menor parte, ela é um microciclo. Então, tu não dá uma aula hoje pensando, hoje eu vou dar uma aula sobre natação, só porque eu quero. Não é assim que funciona. Ela é parte integrante de um todo do planejamento. Lembro que na minha pergunta de onde vocês tiravam o conteúdo para os estágios na aula passada, vocês me disseram, o Igor disse que está cortando o meu som. Está cortando o meu áudio, galera? Aqui tá normal. Então pode ser o teu, Igor, tá? Olha só, na aula passada, eu perguntei para alguns de vocês que fizeram estágio de onde vocês tiraram o conteúdo. Aí uns disseram, né? Eu tirei do YouTube, eu me juntei com meus colegas e a gente definiu. Não, a professora me deu o conteúdo. Não, a professora Adriana seguia a BNCC. Vocês falaram assim, né? Então, o que tem que entender? Eu não posso pegar e criar a minha aula do nada. Hoje vai ser a aula de handebol e eu vou fazer arremesso. Se essas crianças não passaram pelas outras fases, como a empunhadura, a recepção, o passe, a finta para chegar no arremesso. Então, de repente, eu posso trabalhar o arremesso, mas não focado especificamente que ele é o arremesso. Eu não chego e ergo os braços e digo, deuses da educação física, hoje me ajudem e a aula tem que brotar. Não, ela segue um sistema, ela segue um planejamento. Então, para a gente ter uma ideia, ela é a menor parte, tá? É o menor elemento do plano, tá? É onde se processa a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem, uma troca. Aí é uma pergunta boa até para a gente entender. Como é que se processa a aprendizagem no aluno? Vocês saberiam me dizer, assim, como que o aluno aprende? Como é que o aluno aprende? Ele aprende de fora para dentro, ou dentro para fora, ou a aprendizagem é um processo que acontece dentro do aluno? Eu acho que é um processo que acontece dentro do aluno, né, professor? Perfeito, Gesier. Ela é intrínseca. É um processo, é um processo individual, com certeza, mas ele sempre se processa dentro do aluno, tá? Ele é intrínseco.
O aluno capta as informações e cada um vai aprender de uma forma diferente aquilo que tu quis colocar, tá? Tu tem um objetivo X, mas cada um vai acabar captando aquilo que tu colocaste de uma forma. Como eu fiz a pergunta inicial, o que tu entende por aula? Nenhum de vocês estava errado, equivocado. A minha pergunta teria que definir assim, a aula faz parte de qual parte do planejamento? A menor, tá? E essa deveria ter sido a minha pergunta. Mas quando eu faço a pergunta do que vocês entendem por aula, vocês podem trazer tudo que vocês têm de processamento do conhecimento de vocês intrínseco, ou seja, interno de vocês. Conseguiram acompanhar? Levantem a mãozinha assim, ó, que aí eu sei que vocês entenderam. Senão eu paro e tento responder alguma coisa, tá? Quando eu pedir para erguer a mãozinha que vocês entenderam, aí vocês ergam a mãozinha, já que vocês estão com a câmera fechadinha, tá? Vamos voltar aqui. Então, nós já conversamos um pouco, debatemos o que é aula, né? Aula é o horário de estudo de uma turma na escola e ou instituição acadêmica, e em que se pretende um processo de aprendizagem. Pode ocorrer dentro ou fora de escolas e academias, como aulas de ginástica, música, culinária, online, aulas particulares, entre outras. Então, isso aqui a gente conseguiu definir, a gente conseguiu se entender, conseguiu entender o que era uma aula, tá? Então, ficou barbada para nós aqui. Refletindo um pouquinho, então, sobre o que a gente falou. A aula é uma redução, uma unidade de processo pedagógico como um todo. Ela é uma unidade no conjunto, então ela é um pedaço do teu processo inteiro de ensino e aprendizagem, ou seja, tu tem o objetivo que o aluno desenvolva, vamos colocar assim, né, na metodologia do ensino do esporte, jogar basquete. Tu quer que no final do processo ele jogue basquete. Mas em uma aula, independente do método que tu vai conseguindo, tu vai focar em um dos teus objetivos. Hoje eu quero que ele aprenda como se deslocar em quadra. Hoje eu quero que ele aprenda a segurar a bola, pelo menos. Hoje eu quero que ele arremesse na cesta, não interessa como. Então, o que acontece? Essa aula vai levar para um objetivo final, que é o conjunto de tudo. Mas ela é uma unidade só, tá? A aula é igual ao processo de desdobramento no tempo e no espaço do processo de ensino-aprendizagem. Então, a aula em si, ela é o desdobramento do processo inteiro, tá? Elementos de uma aula. Nós temos como elementos assim comuns que a gente pode lembrar dentro de uma aula, que compõem uma aula, são o professor, tá? Que cabe a nós, somos nós, né? Professores. O assunto ou conteúdo que vai se desenvolver. Os meios, tá? Pelo qual se desenvolve. E o ambiente, tá? Então, vamos repetir. Os elementos de uma aula, nós temos o professor, o aluno, o assunto, os meios e o ambiente. Por professor, a gente vai entender o educador, o instrutor, aquele que está ministrando a aula. O aluno, todo aquele que quer aprender ou está participando da aula. Como assunto, a gente vai entender o conteúdo. Como meios, nós vamos entender a metodologia utilizada, os métodos que o professor vai utilizar, tá? Que forma ele vai abordar, se vai ser aquele método, os métodos que nós falamos na aula anterior, que é global, se é parcial ou se é misto, tá? E nós vamos entender como também as ferramentas utilizadas para ele desenvolver isso. Se ele vai usar a bola, se ele vai usar a quadra, tá? O ambiente, a gente vai entender como ginásio fechado, como quadra, como campo de futebol, como sala de aula, tá? Então, esse é o ambiente. Quando eu altero, olha, a aula se altera quando mudam elementos de uma aula e surgem novos elementos, tá? Mudamos nossa didática porque mudamos nossa vida. Então, esses elementos, eles conversam entre si. Deixa eu interromper aqui para ver se vocês estão me entendendo. Ou seja, eu posso planejar uma aula de handebol e o meu objetivo final é o arremesso, mas aí eu quis começar com a metodologia de dar um jogo sem regra, onde eles tinham que pegar a bola e fazer o gol com a cabeça na goleira do outro e sem goleiro, e tinha que estar dentro da área para fazer. Ele não é exatamente o handebol, mas eu estou trabalhando o handebol de uma outra forma com o jogo lúdico, tá? Para que as crianças percam o medo e tentem fazer aquele jogo com a mão, tá? Quando eu estou fazendo isso, se eu mudar, por exemplo, a bola por um balão, eu mudo tudo. Vocês concordam? Então, eu mudei uma das peças da aula.
a bola pelo balão. Tu concorda, Igor, que quando eu mudo a bola pelo balão, eu acabo mudando todo o processo? Sim, sim. Por quê? Porque daí a bola é diferente do balão. Já Até começa o a ficar peso, diferenciado. a empunhadura muda tudo. Então, e se eu não tiver na quadra e dando aquela aula, e eu quiser dar um handebol no campo de futebol, com grama, eu mudo porque eu mudei o ambiente. Ah, mas por que mudando o ambiente, professor? Porque na quadra ela pica a bola. Ela pica que eu quero, ela dribla, tá? Ela quica, não é pica. Ela quica. E quando eu levo para o campo, já tem dificuldade disso acontecer. Então, vocês conseguiram entender que esses elementos conversam entre si, mas que quando eu mudo um desses elementos, eu mudo o contexto daquela aula. Alguém mais tem algum exemplo, por exemplo? Vamos refletir sobre. Mudando o ambiente, a gente já percebeu. Mudando os materiais, sim. É igual mudar a regra do jogo no meio da atividade. É isso aí, mal. Eu comecei querendo fazer um gol de cabeça. Agora eu mudo para gol de joelho. Com o joelho, batendo no joelho a bola para fazer o gol. O que acontece? Eu mudei todo o contexto daquela aula ali. Então, esses elementos, quais são os elementos mesmo que eu falei, Igor? Vamos ver se tu lembra. Quais são os elementos? Não lembro. Ana, ajuda ele, escreve aí no chat quais são os elementos. Vamos escrever no chat aí quais são os elementos. Tu lembra os elementos, Carol? Porque tu tá aparecendo? Eu não quero judiar da Carol porque ela aparece. Professor, aluno, os meios, o ambiente. É isso aí. Tá? Então nós temos esses fatores e eles conversam entre si. Lá quando vocês fizeram o estágio de vocês, a princípio vocês se sentiram prejudicados, porque o ambiente era virtual. Lembra? Na verdade, mais ou menos, porque a gente não chegou a pegar totalmente a prática, né? Então, podia ser algo novo, mas a gente já estava nesse meio. Foi de maneira mais prática, foi mais proveitoso para nós do que os professores que já estavam dando aula há quanto tempo presencial, e a gente a primeira vez foi online. Então, de certa forma, não foi tanto assim, né? Então vamos entender, a Carol ressignificou o problema. A Carol não viu como uma dificuldade, ela viu como uma vantagem. Estávamos tendo aulas online na universidade, enquanto os professores, coitados, e da rede estadual ou pública estavam lá tentando descobrir como é que se dá aula online. Vocês já estavam tendo aula online, tinham a expertise, chegaram para fazer seu estágio, já estavam preparados para o ambiente virtual, tá? Mas se fosse a mesma aula na quadra e presencial, vocês teriam, nesse ponto, também a possibilidade de desenvolver uma aula boa? Sim. Melhor ou pior? Eu acho. A gente está no mesmo nível, tanto para presencial como online. O Mauro já colocou aqui, claro que melhor. Será, Mauro? Acho que sim, acho que talvez o contato e outras coisas que a gente não tem no virtual. Mas vocês estão preparados, estão saindo preparados para trabalhar no ensino híbrido. Coisa que eu, por exemplo, não tive. Eu tive que, depois de velho, me habituar. Olha que eu me acho, digamos que dos mais velhos, dentro de uma média boa, assim, tá? Não sou top, mas também não me colocaria muito abaixo, tá? E o que acontece? Vocês saem com, teoricamente, essa bagagem. Mas o que eu quero que vocês entendam é o ambiente, o professor, o método, tudo isso aí pode variar a mesma aula de vocês. Como, por exemplo, mais específico, para ficar mais claro. Quero trabalhar handebol. Pego os fundamentos. Vou pegar o primeiro, empunhadura. Se eu trabalhar empunhadura no método virtual, terei que criar alguns objetivos e alguns exercícios, lembrando que o meu aluno está do outro lado, sem eu poder tocar nele, sem eu poder ajudar. Ele vai ter que visualizar o exercício e ele vai ter que ter autonomia para fazer. Se eu tiver no presencial, eu posso usar um atleta da minha aula que já tem um conhecimento para ele fazer e ele ainda vai ter visualização do atleta. Posso colocar ele em exercícios de grupo, né? Em grupo. E no virtual, teoricamente, hoje eu estou mais individual. Então, por exemplo, indo para as especificidades, eu tenho empunhadura, recepção. Eu posso trabalhar a recepção de uma forma como com o jogo. Eu posso, por exemplo, em aula, jogar
para pedir para ele jogar a bola para cima, mais alto que puder e pegar. Quando ele tiver virtual, ele pode fazer isso, mas eu também posso pedir em um jogo em grupo que as meninas joguem a bola para cima e os meninos tentem pegar. Depois é a vez dos meninos. Aí eu faço, teoricamente, uma guerra de sexos. Tá? Quem consegue pegar mais, o menino ou a menina a bola, tá? Claro que não é o adequado no momento, mas para a gente entender, tá? Então, eu mudando esses fatores, eu mudo a minha aula, tá? Tendo 5 possibilidades de fundamentos do handebol, eu posso fazer 5 vezes 5 possibilidades, eu já tenho 25 possibilidades, tá? De mudar a minha aula de acordo com o ambiente, com o material. Vocês entenderam o que eu quis falar? Levantem a mãozinha assim, ó. Tá? Se qualquer dúvida, não entendi, volta. Eu estou esmiuçando o máximo que eu posso a aula, o menor porção, porque para a Cristiane vai ser legal, que ela não fez estágio ainda. Para o Gesier vai ser legal, se ele tiver que fazer estágio. Para os outros que já fizeram estágio, eles hoje vão entendendo um pouco melhor as coisas que eles já fizeram, tá? Então, vamos fazer uma pergunta legal antes da gente passar à frente. O que vocês entendem por aula de educação física? O que é aula de educação física? Um de cada vez falando. É a contribuição para o aluno de modo completo, né? Onde se tem a parte corporal, principalmente. Então, é de maneira completa, tanto que tu vai ajudar naqueles aspectos cognitivo, social Perfeito, e motor. Perfeito, então, vamos disputar a pergunta, já que a Carol matou, né? O que é educação física escolar? O que ela se difere do bacharelado, por exemplo? Por quê? Tu vai pegar o aluno no primeiro processo dele, né? Desde o primeiro processo dele. Então, é o primeiro contato que ele vai ter, que a gente vai ter que mostrar, de certa forma, a educação física como saúde para ele levar isso para a vida adulta dele, né? Não ser o sedentário do futuro, por exemplo. Perfeito. Ele também vai poder enxergar o mundo através do esporte, ele vai poder aprender vários fatores, como nós discutimos na aula anterior, como, por exemplo, hierarquia, respeito às regras, ética, ele vai receber o comportamento em equipe. Então, a educação física ela traz vários fatores, que são relacionados, no caso, a essa disciplina. Nós até discutimos na aula anterior e em semestres passados sobre por que a gente faz aula de educação física e estuda matemática. Por que a gente não leva no conceito de estudar educação física, né? Então, aqui traz algumas visões do que é educação física escolar, tá? A educação física é uma disciplina muito significativa, porém, por diversas vezes, pouco valorizada na grade curricular. Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento. Sua função é formar o cidadão, segundo Bett, 1992, irá produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão, para a benfeitoria da qualidade de vida humana. Então, ela engloba um cerco muito grande a educação física. Por quê? Porque ela trabalha com práticas corporais e ela faz ter a consciência do ser humano e seu corpo, sua vivência no meio da sociedade, aprendendo seus direitos, seus deveres, seu valor como cidadão, tá? O quanto ele é importante na sociedade e o quanto a sociedade é importante para ele. A educação física escolar veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas escolas. Uma das responsabilidades dessa disciplina é instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal de movimento. Então, não só dele saber fazer e praticar um esporte, como ele entender, por exemplo, o que são os padrões de estética relacionados à mídia. Tá? Vocês sabem que nós temos hoje uma influência muito grande, né, com relação aos padrões de estética
corporal impulsionados pela mídia, onde você tem que ter um padrão, tá? Um padrão para você ser alguém bonito ou feio, para você ser alguém que é perfeito ou imperfeito, e a partir desses padrões até surgem bullying, surgem outras relações com relação às crianças na escola. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês acham que a educação física pode contribuir para isso? Ou não? Com certeza. Com certeza é uma resposta ótima, porque ela tem duas palavras, com certeza. E ela aí traz todo o raciocínio, né, Igor? Estou te sacaneando, Igor. É como eu dizer assim, exato, perfeito. E aí eu não sigo. Me diz mais coisa, Igor. Quero saber mais como é que tu enxergou o que eu falei. Não, professora, que ultimamente agora a gente vê muito isso na internet, né? Aí muitos falam até sobre o sobrepeso, daí as pessoas vão lá e falam sobre se aceitar. Só que às vezes a nossa visão aqui às vezes não é uma crítica, né? Mas sim o quesito da saúde. Aí às vezes eles acabam levando para o outro lado e com isso as crianças que já têm sobrepeso, tem até uns estudos, né, que agora acabou aumentando bastante isso devido à pandemia. Então, com a atividade física ali, eles já começam a trabalhar desde o cognitivo, a saúde, em si, né? Eles pegam gosto também com isso. Te entendo, te entendo. Qual é o nosso papel com relação ao bullying na educação física? A gente falou na outra aula, a gente lembrou como é que surgem os goleiros. Sabe como é que surgem os goleiros, né, Carol? É aquele que não Eu joga fui nada, dessa época e era gordinho. É sempre assim. não joga nada, fica no gol. Agora me digam assim, como é que é o nosso. Não, não é só o não joga nada, o gordinho entra junto. Entra junto no grupo É, comum. Então uma ideia de segregação, vocês concordam? É uma maneira de que a gente acaba inibindo aquela pessoa da prática de atividade, tá? E ela começa a se achar já imperfeita e baixar a sua autoestima, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Qual é o papel do professor enquanto esse processo? O que vocês acham? Como a gente tem que lidar com isso? A gente tem que apelidar. Olha só, gordinho? Não, não é assim. Como funciona? Como a gente deve agir perante o bullying? a gente tem que auxiliar o aluno e mostrar para todos da turma, né, que não se tem distinção de ninguém para ninguém. Mas também essa parte do Igor ali que ele estava falando é a gente trazer os temas para dentro da sala de aula, por exemplo, sedentarismo, e mostrar que a educação física está fazendo papel enquanto saúde. Mas não que tu tá acima do peso é algo horrível para ti, não é isso. Tu vai buscar uma qualidade de vida melhor através da alimentação, dos esportes, e a consequência vai ser um corpo ali que está no padrão, por exemplo. Mas não é que seja esse o ponto de partida. Te entendi. Ana, tu levantou a mão, Ana. Tu quer falar? Pode falar. Ou tu te enganou e apertou o botão errado. Sem querer, Ana botou. O que o professor de educação física faz? Vamos pensar, raciocinar no microprocesso dentro da aula. Quando ele tem um gordinho e ele bota fazer a volta na quadra correndo, o que ele faz com o gordinho? Ele manda dar mais voltas na quadra, ele manda dar menos voltas na quadra, ele diz, vamos lá, acompanha os outros, cara. O que ele faz? O que é o comum da gente ver? Que aí já começa a entrar o papel do profissional, né? Manda ele ir até o limite dele? Seria o ideal ou não? O ideal é que a gente entendesse que aquela pessoa que está com sobrepeso, aquela criança que está com sobrepeso, ela tem uma performance menor e que ela está sobrecarregando as articulações. Então, logo, a gente vai fazer, claro que o adequado para aquela criança, e não que ela mantenha o ritmo dos maiores. E nem fazer ele fazer mais porque ele é gordinho, porque de certa forma eu estou discriminando. Então, eu tenho que fazer o adequado a ele. E o que acontece geralmente na aula? O professor manda ele se ralar. Corre lá, tu faz mais porque tu tem que fazer. Tá? Então, sem querer, o professor, como profissional, também está, naquele momento, discriminando aquele aluno. Não sei se vocês concordam. Quem concorda, levanta a mão. Aqui o Mauro botou, cada um tem seus limites para fazer com que todos tenham
Vamos pegar de novo cada um tem seus limites e fazer com que todos tenham respeito a isso, perfeito? A gente tem que explicar isso, fazer entender. Todo mundo entendeu o que a gente discutiu? Levanta a mãozinha aí. Beleza, passo, volto para o slide e seguimos discutindo. Ainda estamos na menor parte da nosso planejamento, que é a aula, tá? Agora a gente entendeu o que é educação física, refletiu sobre educação física escolar, que é interessante, tá? E agora a gente vai dar uma olhadinha assim, ó, em alguns dos elementos. Claro que eu não vou colocar todos os elementos, né? Mas os elementos de uma aula. Agora, nesse caso, a gente vai ficar com o professor de educação física. O professor de educação física é o profissional responsável por promover a prática da ginástica, jogos e atividades físicas, em geral, ensinando os princípios e regras técnicas de atividades esportivas. Então, isso aí, basicamente, é o contexto do que é um professor de educação física, tá? Um professor de educação física define a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à postura, intensidade e frequência de cada exercício. O professor de educação física, por ser profissional responsável por promover a prática das ginásticas, jogos e atividades físicas, em geral, se relaciona com a área da saúde. Então, o que acontece? A nossa importância naquele contexto era bem grande. Nossa área, sim, a nossa área de educação física, pela BNCC, ela está na área das linguagens, mas como prática de atividade, nós somos profissionais da área da saúde. Por quê? Porque a gente ajuda a promoção da saúde, tanto ensinando na área esportiva, quanto na prática da atividade física. A gente, no caso, cabe a nós, né, como professores, colocar qual é a postura correta, qual é a intensidade correta, qual é a frequência de exercício que aquele indivíduo precisa saber, respeitando a individualidade biológica de cada pessoa, lembrando que cada pessoa, uma é diferente da outra, e também as fases de aprendizagem que essas crianças ou adultos ou adolescentes se encontram, tá? Principais qualidades de um professor de educação física. O que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou ler as que eu coloquei aqui como principais e vocês vão fazer 2 exercícios. Enquanto eu estou fazendo isso aí, vocês vão pensar no primeiro exercício o que eu não coloquei aqui, que deveria ter sido colocado, tá? O que eu esqueci de colocar. E o segundo exercício, que é um pouquinho mais difícil, é colocar o que é obrigação e o que é diferencial no professor de educação física. Vou pegar devagarinho assim. O que é a obrigação do professor de educação física? Tu te formou para isso. E o que faz um diferencial do professor de educação física? O que ele se torna melhor do que os outros quando ele tem? Então, são 2 exercícios para vocês prestarem atenção agora. O que eu esqueci de colocar, né, e não nominei aqui, tá? Para a gente melhorar isso aqui. E o que é obrigação e o que seria diferencial. Então, as principais qualidades que eu elenquei aqui, né, do professor de educação física seria a paciência. Ele tem que ter paciência com o aluno, ele tem que entender que o aluno tem um processo de aprendizagem, que ele tem que achar o melhor método para que ele consiga passar para essa criança, para que ela se desenvolva, para qualquer pessoa, né, para o ser humano. Uma boa comunicação, ele tem que saber se comunicar, tá? Ele tem que ser sociável, ter sociabilidade, ele saber conviver em sociedade, entender aquela sociedade em qual ele está inserido, tá? Então ele tem que ser sociável com seus alunos, com as pessoas que dirigem a escola, com todo o ambiente escolar, com a comunidade escolar, com o pai, com a mãe, tá? Ele tem que ter empatia, ele tem que entender que nós temos uma diferença social muito grande e que foi muito agravada agora por causa da pandemia. Nós vimos que nós temos uma diferença social incrível, nós tivemos crianças que não têm nem alimentação agora, por exemplo. Ele tem que ter motivação, ele tem que tornar suas aulas motivadas, ele tem que motivar o aluno, embora a gente saiba que motivação é motivo para ação e que as pessoas, a motivação vem de dentro para fora, mas ele tem que criar essa motivação nos seus alunos através das suas aulas. Ele tem que ter disposição, ele não pode ser apático, ele tem que vir disposto para dar essa aula, ele tem que ter atenção à aula, ele não pode jogar a bola para as crianças e esquecer que ele está ministrando uma aula ali, tá? Ser incentivador, ou seja, não é querer um atleta
nato, já que a criança chegue como atleta, ele tem que incentivar e saber dar feedback para essas crianças ou para essas pessoas que estão fazendo, legal, quase conseguimos, mas vamos tentar fazer desse jeito aqui. Ele tem que saber dar esse feedback, tá? Ser amigo, professor de educação física é dos professores que tem na escola, aquele em que as crianças enxergam, crianças e jovens, né, enxergam como um amigo deles. Ser comunicativo está dentro da comunicação, né, que eu coloquei lá em cima, lá, boa comunicação, então ele precisa ser comunicativo. Logicamente, ele tem que ter uma boa didática, não adianta ele ter um baita conhecimento de salto em distância, mas ele não sabe passar o salto de distância. Ser um baita profissional, um baita jogador de handebol, mas não sabe passar o handebol, tá? Ou um ótimo atleta de futebol, mas ele não tem didática para passar. Também tem que ter o domínio do conteúdo, ele entender o que é o conteúdo, quais são os objetivos daquele conteúdo, aonde aquele conteúdo vai levar, como ele consegue desenvolver aquele conteúdo, tá? Ser respeitador é logicamente, e aqui é muito interessante, né? Porque nós trabalhamos direto com o corpo da pessoa. Então, a pessoa tem que nos enxergar como alguém respeitador e, ao mesmo tempo, ter esse respeito com a gente. A maneira de tocar, a maneira de falar com a pessoa, como olhar para a criança, tá? Tem que ter todos esses cuidados com relação a ser respeitador como um todo. Ser criativo, lógico, como a gente colocou agora, pouco falando sobre os elementos de uma aula, quando eu mudo um dos elementos, eu torno a aula diferente, então isso nos ajuda muito na criatividade. Gostar do que faz, não adianta tu fazer educação física só porque tu não tinha outra opção, que tu não vai conseguir, se tu não gostar de gente, principalmente, trabalhar com educação física vai ficar um pouco difícil, porque a educação física lida diretamente com gente, com pessoas, tá? Ser educado, tá? Não, acho que aquela visão do professor que xinga, que manda longe, que joga tênis no aluno, isso aí já é o passado, isso aí já não existe mais. Ser planejador, o professor tem que planejar o que está fazendo, não simplesmente chegar e fazer da cabeça dele, tá? Ser atualizado e estar sempre atualizado. Ele, além de amigo que nós falamos lá, ele tem que ser um profissional. Ele entender que aquela profissão dele, ele não está dando uma aulinha, está dando uma aula. Ele é um profissional, tá? Ser interessado tanto no conteúdo, quanto no aluno, quanto de como ele vai desenvolver aquela aula lá. Bom, vou interromper o compartilhamento, vou olhar os rostinhos de vocês e vou perguntar para você, faltou alguma coisa lá? O que faltou lá? Eu acho que faltou muitas, mas vai, Igor. Eu coloquei ser um pouco construtivista. Construtivista, defina mais melhor construtivismo, nesse Pra caso. quando tem uma conversa, no caso, com os alunos, né? No caso, eles tiver alguma dificuldade de aprender o conteúdo, deles também abordar o que eles gostariam, talvez, em primeiro momento ali, para a gente planejar essa aula através da ideia deles também, até para ter como é que é? Uma comunicação melhor, se dar melhor com eles também. Perfeito, Igor. Eu acho que está legal. Eu concordo contigo. Eu não sei se eu usaria o termo construtivista em termos geral, porque ele vai a uma metodologia, ele engloba um pouco mais, mas eu entendi o que tu quis dizer. Eu concordo contigo. Eu acho que sim, sim. Tu usar o que os alunos já sabem e o que eles gostariam, tu vai ter uma chance de acertar mais ainda, né? Dentro do teu planejamento, como dar aquela aula. Quem mais tem mais alguma coisa como o Igor para colocar? E aí, professor, Fala, eu fiz um resumão aqui do que o senhor falou, e eu acho que a gente tem que ser um mediador para a vida do aluno, ser exemplo, né? Foi mais ou menos que eu consegui entender, professor, o que o senhor passou para nós. Não, concordo contigo, concordo que a gente tem que ser um exemplo ali. Mediador também é uma função do educador, perfeito. Mais alguém? Carol está se mordendo para falar, mas está quieta, está pensando, não, isso aí eu não vou falar, vou deixar as mais difíceis. Não, beleza, show de bola. Vou passar à frente, todo mundo entendeu, mãozinha para cima. Tá, o Mauro colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver se ele colocou. A Ana caiu e voltou. Então, estamos junto. Cada um tem seus limites, não, era o papo anterior. Beleza. Sigo aqui. Quem estiver nos assistindo depois de achar a aula meio maluca, faz parte. Ah, esquecemos de falar. O que é obrigação e o que é diferencial? Esquecemos de falar isso. Um de cada vez que...
Posso comentar? Só vou ler o Mauro antes, Igor, te prepara aí. Obrigação é fazer o certo, sempre entendendo os limites de cada um e respeitando o processo de ensino-aprendizagem. Diferencial, para mim, é ser criativo. Isso está falando Mauro, tá? Inovando com o desconhecimento para dar motivação, com o desconhecido para dar motivação e independência para os alunos. Legal. Então, vai lá, Igor. Complemento. O que é obrigação e o que é diferencial? Eu botei aqui, né? Porque fica difícil de tirar o que precisa, porque sempre vai acabar faltando. Aí eu separei motivação, que é um fator principal da gente, né? Motivar o aluno ali, até pelo fato do bullying, né? Como o senhor comentou ali, às vezes está desmotivado, está com problema, então a gente tem que chegar lá e motivar ele a ter ânimo para participar da aula também. A atenção, né? Com a correção de movimento, que nem sempre vai ser só futebol ou alguma coisa, podemos passar também uma ginástica, então a correção tem que estar sempre certo ali. A criatividade, porque às vezes a gente não tem material na escola, né? Aí então a gente tem que ser muito criativo. Ou às vezes a gente chega lá e tem algum aluno que tem alguma deficiência ali, alguma coisa, então a gente tem que estar sempre atento. E o planejamento, né, das aulas. Aí eu separei esse, mas claro que tem vários ali que fica difícil também de tirar, professor. Mais alguém que contribui? Show de bola, Igor. Mais alguém que contribui? Carol, o que é obrigação, o que é diferencial? A obrigação é tu fazer o teu papel de professor enquanto professor, né? É aquilo que tu já aprendeu e vai colocar em prática com o aluno. E o diferencial para mim no profissional da educação física é o alto astral, é a liderança, a motivação que o profissional passa para as pessoas, né? Porque para conseguir convencer a pessoa a gostar de um esporte quando não se gosta, por exemplo, é um processo bem minucioso, né? E é bem legal quando o aluno começa a ter gosto pela prática ali do que está sendo passado, né? Então, acho que o profissional da educação física ele tem um diferencial gritante, assim, de outras áreas, porque é o profissional que tem que estar sempre bem. É sempre, tanto para aluno, como para pai, como para os outros colegas. Então, acho que é bem legal. Vou fazer assim, ó, vou ler, vou colocar a janelinha aqui, tá? Vamos ler juntos. Eu clico eu falo, para não clicar, né? Eu falo o que está citando no slide ali. Tá aparecendo para vocês o slide aí, né? Sim. Tá? Paciência, obrigação ou diferencial? Quem acha que é obrigação, levanta a mão. Ter Eu acho que é paciência. obrigação. Acho que é bom, porque já tem alunos que já são mais reprimidos. Aí eu acho que com bastante paciência ajuda bastante. Então, ó, a gente acredita que paciência é uma obrigação, tá? Boa comunicação, uma obrigação ou diferencial? Diferencial. Ele tem que se comunicar. Uma boa comunicação coloca algo a mais, né? Então, comunicar é a obrigação dele. Agora, ter uma boa obrigação, uma boa comunicação pode ser um diferencial. Sociabilidade. Obrigação. Obrigação. Quem mais acha que é obrigação ou diferencial? Carol tá levando, todo mundo tá indo por ti, Carol. Empatia, obrigação ou diferencial? Obrigação e diferencial. É uma obrigação, mas por a gente às vezes não encontrar no mercado, isso torna-se um diferencial, né? Deveria ser uma obrigação. Motivação? Diferencial. Obrigação. Deveria ser uma obrigação. Porque ele tinha que estar motivado para motivar o aluno, né? Ele é professor, mas se torna um diferencial. Disposição, estar disposto a dar aula, poxa, ele é pago para isso. Obrigação. É obrigação. Atenção ao aluno é obrigação. Ele é pago para isso. Ser incentivador, aí tem sido um diferencial. A diferença é eu sempre tento cumprir, né? Na verdade, pessoal, tudo isso que está aqui deveria ser obrigação. Tá? Porque tu vai vendo que tudo isso aqui a gente faz, se for um bom profissional. Só que, por exemplo, isso aqui deveria ser obrigação, mas acaba se tornando diferencial. Por quê?
porque a gente acaba não encontrando no mercado. Os profissionais não são assim. Ah, ser amigo não é uma obrigação, professor. Concordo. Mas será? Como característica do professor de educação física, que ele não precisa ser amigo dos seus alunos? Ajuda bastante. Em Ajuda, tudo. tá? É uma boa Seria um comunicação. diferencial. Ele não é pago para ser amigo, ele é pago para dar aula. Tudo bem, a gente entender. Mas eu entendo que todos esses pontos aqui, eles apenas nos ajudam a ser um profissional melhor. Eles não deveriam ser pensados como diferencial. Na teoria, para nós que estamos nos formando e que somos da Urcamp, tem que ser uma obrigação. Tá? Se a gente colocar isso aqui como obrigação, a gente vai ver que a gente sempre vai ser um profissional que vai se destacar em qualquer lugar. Não sei se É vocês... que é levando isso como obrigação para ser o diferencial. Exatamente. Tu vai ser melhor com certeza. Além das coisas que a gente não elencou aqui, que a gente sabe que são necessárias, né? Professor, tá? Uma coisa que a gente tem que entender, o professor é igualdade. Não existe mais aquele professor que chegava e achava que ele era o detetor do saber. Pode ver que a nossa aula está sendo construída por nós. Eu não cheguei aqui dizendo, não, didática é isso, o professor tem que ser assim. Não. A gente foi trocando ideia e eu fui um mediador e a gente está sendo, como colegas aqui, mediadores do conhecimento. Tá? Ele tem que entender as habilidades do aluno moderno. Como assim habilidades do aluno moderno, professor? Pessoal, nós não somos nativos do digital. Nós que estamos aqui, não somos nativos do digital. A gente recebeu, sei lá, uns 10, 15 anos atrás o celular e a gente começou nesse mundo online quase que por obrigação agora por causa da pandemia. Mas nós temos que entender que as crianças, por exemplo, eu tenho um sobrinho que mora aqui no fundo de casa, aqui, com meu irmão, que é o Bento, e o Bento, ele recebeu uma revista. Esses dias ele pegou uma revista da cuidadora dele, ele pegou a revista, ele pegou a foto da revista e clicou 2 vezes na foto da revista, e depois ele tentou abrir assim para ver se ampliava a foto. Por que ele fez isso? Porque aquele era o primeiro contato dele com uma revista. Mas ele já tinha tido contato com o celular. A mãe dele já coloca ele olhar videozinho, ele já escolhe o vídeo dele, ele já amplia as imagens que ele vê no celular, ele sabe que se ele clicar. Então, ele é um nativo do digital, coisa que nós não somos. Ele teve primeiro o digital para depois ter o físico. Conseguiram entender? Ele primeiro conviveu no mundo líquido para depois chegar no mundo sólido. Agora, uma pergunta: vocês acham que é só ele, como criança, que agora, nesse período, está vivendo isso? Ou nós temos isso aí sendo vivido por muitas crianças? Muitos. Como é que as crianças estão estudando hoje? Travou para mim, eu não consegui ouvir. Como que as crianças estão estudando hoje? Como é que foi a educação física de 2020, início de 2021? Como é que ela foi? É só através da internet. Então, Tanto que vários que estavam entrando na primeira série, no primeiro ano, né? O primeiro contato foi online. Agora estão indo para o presencial. Então, eles tiveram primeiro o digital diferente da gente. Então, como será essa criança no futuro? Como é que o professor tem que se colocar para essa criança? O que aconteceu muito no digital, né? A gente percebeu agora. Os professores pegaram o que eles faziam no físico e tentaram levar para o digital. Teve professor que trouxe 800 slides para dar aula. Tá? O que acontece? Foi maçante, foi difícil. Ele não conseguiu se adaptar àquilo ali. E teve professor que quis ser muito tecnológico. E aí ele trouxe 1.300 aplicativos e coisas, mas não chegava no objetivo que era ensinar. Tá? Então a gente tem que saber o meio termo de usar essas ferramentas, entender que agora o nosso aluno vai usar muito mais aplicativo, que nós vamos poder baixar um aplicativo para o celular dele, se ele tiver celular ou no nosso, nós vamos poder monitorar as aulas dele, nós vamos poder utilizar isso aí. A gente nunca vai ser igual ao nativo, tá? Porque o nativo sempre vai ser melhor que nós em várias coisas. Porque o que a gente está experimentando, ele também está experimentando. Eu sei que dá uma dorzinha assim, Carol, eu sei que tu trabalha na parte
de computador e nessa coisa, como que eu não vou ser melhor que o nativo? Tá louco? A gente pensa assim, né? Mas, uma criança com 2, 3 anos já está tendo coisas que a gente não teve. Então, ele está vendo o mundo de forma diferente, tá? Todo mundo entendeu essa conversa, essa parte da aula? Levanta a mãozinha. Sigo. Tá? Então, não precisamos nos adaptar ao nativo, tá? Ou melhor, precisamos adaptar os nossos métodos a esse nativo que está vindo, mas a gente não precisa se igualar a ele. O que a gente precisa? Lembrar que, por mais nativo que ele seja, ele precisa de movimento no corpo dele. Nativo que eu digo, tá, pessoal? É nativo do digital, não é nativo índio. Deus o livre quem olhar o vídeo achar que nós estamos falando do índio, tá? Então, esse aluno moderno, ele precisa solucionar uma solução de problemas, tá? E de problemas complexos. Eu gosto de dizer que na internet tem todas as informações, tem todas as respostas que tu procurar na internet, só não tem as perguntas. Então, o professor faz o quê? Traz essas perguntas para ajudar o aluno a raciocinar e com isso, né, descobrir as respostas e ter um pensamento crítico. O aluno precisa desenvolver criatividade. Nós precisamos entender de gestão de pessoas, mas eles também precisam, tá, de gestão de pessoa. Eles precisam ter uma coordenação dele, do aluno em si, e do aluno com os outros, assim como nós também. Tem que desenvolver uma inteligência emocional. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade com ansiedade, depressão, essas coisas todas, e a educação física e o exercício é muito importante. Ele tem que saber fazer julgamentos do que é certo, do que é errado, tem que aprender a tomar decisões, e essas decisões somos nós que ajudamos eles, principalmente na prática do exercício. Nós já vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Eles têm que ter uma orientação, sim, ao trabalho, ao que eles vão trabalhar depois. Eles têm que saber negociar, ter negociação. Ele tem que ter flexibilidade cognitiva. Nós temos que entender que a gente está desenvolvendo muitas, devido a esse grande número de informações e de conteúdos na internet, a gente está desenvolvendo muita ansiedade. Uma coisa que nós, como professores, temos que saber, tá? O professor é subordinado a uma instituição, sim. Nós, enquanto professores, somos subordinados a uma escola, a um plano de ensino, tá? A umas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Sim, nós somos subordinados à supervisão escolar, à orientação educacional e à direção da escola. Sim, nós somos. Mas na sala de aula nós somos soberanos. Uma coisa, agora eu já converso sobre isso um pouco mais a fundo. O pensamento deve ser formado pelo próprio senso crítico do aluno, tá? O que a gente precisa fazer agora com a educação física? Fazer com que o aluno tenha seu próprio senso crítico, tá? Que o aluno consiga entender o mundo, tá? E tenha opinião sobre o mundo através do quê? Dos tipos de atividades que a gente faz, do tipo de reflexão que a gente leva na educação física. Vou dar um exemplo para vocês. Chego na aula de matemática e vocês são um professor de educação física. Como é que vocês chegam e a porta está fechada? O que vocês fazem? Como professores, tem que tirar a turma para levar para a educação física. A porta está fechada. O que vocês fazem? Vai, Carol, tu abriu o microfone. Bate a porta. Beleza. Passo número 1, bate na porta. Passo número 2, o que acontece? Vai ser aberta a porta. O que tu faz aí? Alguém te pergunta, o que tu deseja? O que tu vai dizer? Tá, mas é em qual contexto? O meu contexto, estou na escola. Vou dar aula de educação física, está tendo uma aula de matemática. Estou indo até a sala onde está tendo a matemática, para pegar meus alunos e levar para a quadra, ginásio, não interessa. Bati na porta, ok. Abriram a porta, dei boa tarde, me deram boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, e disseram o que eu desejo. Eu disse, vim buscar os alunos porque está no horário da educação física. Concorda? Aí o professor diz, que legal, professor, pode levar eles. Aí tu vai dizer para os alunos, vamos levantar, vamos se organizar em fila, manter o distanciamento, vamos ir para o ginásio, ou vamos ir para a quadra. É assim que acontece, concorda? Esse é o contexto. Depende, se o professor de matemática é um soberano na aula, ainda não. Tá? Por que tu bateu na porta e pediu? Porque tá, se ele autorizou, sim. Beleza. Aí como acontece o inverso? O inverso. Muitas vezes a tua sala de aula não tem porta. Porque tu está numa quadra, tá? Ou num ambiente aberto. O professor de matemática passa e grita,
Carol, tem que me entregar tal trabalho, Carol, tu esqueceu. Ou ele passa no meio da tua aula, ou ele libera uma turma inteira e ela passa no meio da tua aula. O que está acontecendo ali? Cadê a soberania que a gente tão educadamente fez com a matemática? Não entendo o soberano como rei, mas a gente respeitou os limites dele, bateu na porta, e quando é o contrário, por que que não acontece muitas vezes? Culpa do outro professor ou culpa nossa? Acho que é dos outros, eu acho, professor. Que da mesma Dos forma dois. a gente Ele pensa pode que a fazer. matéria dele é importante, eles deveriam pensar que a nossa também é importante. Deveriam respeitar a nossa sala de aula, que no caso é a quadra. Ambos colocaram culpa dos dois. Eu não Só que quero... a gente. Vai, Carol. Né? Discute. Né? Só que a gente, como professor, tem que impor esses limites, né? Porque já deixar claro para todos os colegas que não é porque eu estou dando aula numa quadra, essa é a minha sala de aula, eu que tenho que mostrar que essa é a minha sala de aula. Então, eu sou soberana na minha aula. Assim como eu tenho que respeitar o professor de matemática, o professor de matemática também tem que respeitar aquele período. Foi perfeito, tá? Vocês nos entendemos, todo mundo colocou ambas, a gente entendeu. Claro que isso aqui a gente vai fazer com a melhor educação possível, até porque a gente está na frente dos nossos alunos, mas ele vai fazer uma vez isso aí. Porque eu vou chamar ele de lado e vou dizer: olha, a minha aula é essa aqui, eu só não tenho parede de porta, vou pedir que na próxima vez que tu dirija a mim, converse comigo e eu vou te dar a autorização de tu conversar com o aluno, por quê? Senão tu vai distrair, vou dar os motivos. Não larga mais teus alunos aqui pelo meio, porque esse é o meu espaço físico, é só aqui que eu posso fazer. E se a tua aula terminou mais cedo, a minha vai até o horário normal. E aí uma vez ele faz isso, ótimo, mas com todo o respeito e toda a ética que nós temos como colegas. Eu expliquei para ele e ele entendeu. Agora é a direção. Como é que funciona daí? É igual o procedimento ou a direção tem o direito de chegar na tua aula e atravancar no meio? Vamos lá, vamos ver cada vez. Vai ser da mesma maneira. Nem que faça, que nem o senhor comentou, faça uma vez, mas não vai passar disso. É isso aí. Claro, a gente tem que ter todo o respeito, não é isso que eu quero dizer, mas a gente é soberano dentro daquela aula. O procedimento é igual. Se a diretora fosse falar na sala de matemática, o que ela faria? Abriria a porta e gritaria? Não, ela bateria na porta, ela pediria licença para ela falar com os alunos. Não é assim que funciona? Então ela tem que entender que a nossa sala de aula, ela só não tem a porta, mas ela segue os mesmos princípios éticos, como eu chegando na sala da direção. Eu não chego e entro. Eu vou bater na porta e vou pedir para ser recebido. Então, tentar entender isso aqui como professor. Vocês concordam, vocês entenderam, levantam a mão. Beleza, vamos seguir discutindo algumas coisas mais aqui. Então, a gente definiu, viu uma das partes da aula, que é o professor, voltando para a gente não se perder, viu as qualidades dele, viu o que é esse elemento, né? Então, a gente conversou um pouquinho específico sobre o professor. Tá? O professor tem que ter criatividade. Sim. O que seria essa criatividade, professor? Tu precisas ter um viés prático. Nós, principalmente na educação física, nós temos que ter um viés prático da coisa. Mesmo que a gente esteja ensinando algo teórico, como o que é saúde, a gente tem que relacionar a saúde a um viés prático. A nossa disciplina necessita que a gente facilite as coisas e mostre elas em ação de forma prática. Não sei se vocês conseguem concordar comigo, que a disciplina de educação física, ela pode ser teórica, ela está sendo aqui abordada de forma teórica, mas eu estou tentando trazer para vocês situações de dentro da escola, situações que vocês vão viver ou já viveram, de viés prático, tá? Então, nossa disciplina está sempre ligada com essa elaboração de viés prático, tá? Um dos maiores desafios que o professor tem é quebrar o gelo com o aluno, tá? O professor e o aluno sempre têm uma certa distância, e quebrar esse gelo vai fazer com que o aluno se sinta melhor nas tuas aulas e tu desenvolva melhor, tá?
O aluno precisa desenvolver habilidades e resolver problemas ou resolver vários desafios. O que isso quer dizer? Que a minha função como professor é tentar deixar esse aluno cada vez mais autônomo, ou que ele resolva problemas e situações da vida, do cotidiano dele, que eu consegui ajudar na educação física. Eu vou dar um jogo para ele, eu dou a bola, ele tem que olhar o adversário, ele tem que entender que saindo por esse lado ele consegue desviar, que ele consegue arremessar no gol, que ele tem que fazer 3 passos e não cometer a falta no handebol, e que ele não pode bater no colega senão é falta. Então ele tem que resolver esses problemas. E quando ele vai para a vida real e ele se debater com alguns outros problemas, ele tem que tentar resolver de forma criativa, de forma intelectual, pensando nas possibilidades, e isso a educação física também faz para o ajudar. Não é só o jogo em si, não é só a atividade lá dentro, tá? Vou seguir aqui, tá? Para a gente cada vez está ficando um pouquinho mais complexo, mas a gente vai devagarinho, tá? O conteúdo. Outro elemento da nossa aula é o conteúdo, tá? E o conteúdo, professor, de onde é que ele sai? Nós já conversamos na aula passada de onde é que saiu o conteúdo, mas é interessante a gente trazer essa abordagem, tá? Como eu coloquei, para mim construir esta aula, para que eu consiga fazer uma aula, que é o menor elemento de todo o planejamento, eu sigo alguma coisa, eu sigo um planejamento, tá? E o que a gente segue hoje nos dias atuais? A Base Nacional Comum Curricular, tá? E o que ela diz a respeito da educação física? A educação física, segundo a BNCC, aborda a expressão dos alunos através das práticas corporais. Então, essa primeira palavrinha sempre vai circundar as nossas atividades, ó, práticas corporais, tá? Anotem essas práticas corporais aí, que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas, essenciais para a educação básica. É um dos componentes curriculares e uma das competências essenciais para o ensino fundamental. Então, vamos pegar de trás para frente. Primeiro, a BNCC diz que é essencial para o desenvolvimento do ser humano, tá? Para as competências essenciais do ser humano. Ela diz que é uma das competências essenciais para o ensino fundamental. O quê? A educação física, tá? Então, depois o que ela fala? Ela fala que nós trabalhamos através das práticas corporais, mas que a gente possibilita experiências sociais, ou seja, o convívio com outras pessoas, estéticas, porque a gente começa a ver o que acontece com o corpo, quais são os funcionamentos do corpo, e essas estéticas pegam emotivas e lúdicas, ou seja, que emoções, que sensações, como eu posso divertir, como eu posso conduzir isso para que fique mais fácil, tá? E tudo isso aí é essencial na educação básica. Como área de conhecimento, segundo parágrafo, tá? Eu tô lendo. Como área de conhecimento se enquadra na área das linguagens. Então vejam só, nós somos profissionais da área de saúde, mas dentro do currículo da BNCC, nós estamos junto com as linguagens. Nós falamos na aula anterior, mas é bom lembrar. Estamos junto com a língua portuguesa, língua inglesa e artes. Sendo assim, permite ao aluno o acesso ao conhecimento, sentido e significado das manifestações da cultura corporal de movimento, sendo as práticas corporais textos culturais passíveis de leitura e produção. Então acontece, nós somos da área da linguagem, porque nós, seres humanos, nos comunicamos através do corpo, tá? Então nós temos uma linguagem corporal, uma cultura corporal, então por isso que ela é ligada pela BNCC à área das linguagens, tá? Enquanto disciplina escolar, deve abordar as práticas corporais, de acordo com as diferentes formas de expressão social, uma vez que o movimento humano, deixa eu ocultar aqui para eu poder ler, o movimento humano caracteriza-se por aspectos culturais, tá? Então, enquanto disciplina escolar, deve abordar práticas corporais, tá? E tem que usar as várias formas de expressão, porque o que acontece? Nós somos, através do movimento humano, influenciado por diversas culturas diferentes, principalmente o brasileiro, que é uma junção de várias etnias, tá? Passei. O conjunto de conhecimentos sobre seus movimentos. As aulas de educação física em si, devem possibilitar aos alunos a construção de um conjunto de conhecimentos sobre seus movimentos, de modo a desenvolver autonomia sobre a
cultura corporal de movimentos, ou seja, ele conseguir entender os seus movimentos e ele conseguir desenvolver os seus movimentos como um só, como pessoa, como autônomo, e saber o que aqueles movimentos podem causar, né, na sociedade. Para o cuidado de si, cuidar dele mesmo e dos outros, tá? Dessa forma, são capazes de atuar de forma autônoma e confiante na sociedade, através das diversas finalidades humanas que envolvem o corpo em movimento. A educação física tem um diferencial importante das outras áreas do conhecimento, pois ela não se restringe à racionalidade científica, que costuma nortear as práticas pedagógicas, mas vai além e proporciona experiências mais amplas que envolvem cultura, lazer e saúde. Então, ela não é presa, a educação física, em específico, a só a disciplina, ou só o gesto motor, mas ela se envolve com a cultura, com o lazer, com a saúde, ela é bem mais ampla nas suas práticas pedagógicas, tá? Passei. As práticas corporais possuem 3 elementos fundamentais. Para a gente definir, o que seriam esses elementos? As práticas corporais possuem os elementos seguintes: o movimento corporal, que é como elemento essencial para uma prática corporal. Nós vamos ter a matéria-prima da educação física, qual vai ser? Vai ser o movimento, tá? Ela é o elemento essencial. Depois nós vamos ter o quê? Uma organização interna, ou seja, uma lógica específica de graus variados, e um produto cultural. Por que ela é um produto cultural? Porque a atividade física como um todo ela é associada ao lazer, ao entretenimento, ao cuidado da saúde e ao cuidado do corpo. Então, esses 3 elementos são fundamentais nas práticas corporais. Esses 3 elementos, eles precisam estar, de certa forma, né, não obrigatoriamente, mas envolvidos dentro da nossa aula. Tá? Não precisa ser só em movimento corporal. Não, eu posso estar trabalhando com o movimento em si com um teor mais teórico, mas ele está envolvido nesses alicerces, tá, do que seria as práticas corporais. Quais são os eixos da educação física na BNCC? A educação física e BNCC consideram as práticas corporais tematizadas e divididas em 6 unidades temáticas. Quantas unidades temáticas? 6. Que devem ser abordadas ao longo do ensino fundamental, apresentando possibilidades de manifestações culturais. Então, ele vê as brincadeiras e jogos, os esportes, as ginásticas, danças, lutas e aventura. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os 6 eixos da educação física segundo a BNCC. Pergunto a vocês, tranquilo até aqui? Estamos juntos? Sim? Tá. Vocês pegaram esses 6 eixos? Tá, vou repetir esses 6 eixos. E vou presentear a Carol, porque quem está com o vídeo ligado ganha presente. Escolhe um eixo, Carol, e diz para nós qual eixo você escolheu. Esportes. Então anota aí para ti. Menos esportes, vamos pegar quem está participando aqui ativamente. Menos esportes. Eu acho que é o Igor, o segundo mais participativo hoje. Igor, escolhe um menos esportes. Lutas. Lutas, já sabe que lutas não pode. Agora, eu acho que veio depois, tá? O Mauro escrevendo muito, participando muito, e o Gesier participando muito. Então, acho que eu vou de Mauro, porque o Mauro só está com problemas de vídeos. Mauro, escolhe menos esportes e lutas. Tá? Qual outra parte que tu gostaria de escolher ali daqueles eixos? Qual, Mauro? Ele escreveu um bora. Ginástica. O Mauro escolheu ginástica. Ok? Depois vem em ordem de participação, ativa o Gesier. Gesier, tirando jogos, brincadeiras e jogos. Não, esportes, né, Carol? Esportes, tirando lutas. E agora, o que o Mauro escolheu mesmo, que eu me esqueci? Deixa eu ler. Ginástica. Ginástica. Gesier, o que tu escolhe? Professora, eu estou acompanhando, não entendi muito bem ainda. Ó, tem 6 eixos que tu tá enxergando aí, né? Brincadeiras e jogos,
esportes, ginástica, dança, luta e aventura. Tu pode escolher um eixo agora entre aventura, danças e brincadeiras e jogos. Escolhe um desses aí. Qual tu escolheria? Eu escolheria brincadeira, professor. Então anota aí. Agora eu tenho a Jéssica, a Ana e a Cristiane. A primeira que abrir aí vai ter que escolher entre danças e aventura. Qual vai ser a que vai escolher primeiro aí? A Cristiane escolheu danças. Então tá sobrando para Ana Paula e para Jéssica aventura. Qual que vocês vão escolher, Jéssica e Ana? Uma das duas que tiver em aula vai escolher, a outra não vai escolher, né? Eu acho que não está nenhuma das duas em aula mais, mas tudo bem. A Jéssica levantou a mão. A Jéssica escolheu, então. A Jéssica ficou com a aventura. Ana, e agora, Ana? Acho que a Ana não está ali. Bom, deixa eu interromper o nosso compartilhamento aqui. Até aqui, desse bloco, que eu vou parar a gravação agora, eu gostaria de perguntar para vocês se ficou entendido o que nós discutimos agora. Levantem a mão, assim como a gente levanta, se até aqui estamos dominando. Beleza? Discutimos, legal. Legal, legal. Tá, então vou parar a nossa gravação. Quem chegou até aqui, ó, assistindo, eu vou parar a gravação e vou passar um trabalho em grupo para as pessoas que estão na aula, e vocês que não estão na aula devem procurá-los para fazer parte do grupo deles, tá? Quem não está na aula, está assistindo o vídeo depois, não é eles que tem que procurar vocês, é vocês que tem que procurar eles. Legal? Entendido? Vou parar a gravação agora.